A gente começa o programa de hoje falando da segurança em uma cirurgia plástica. Você sabe tudo que você tem que ter ali de equipamentos, tudo que vai estar te cercando no dia que você for fazer uma cirurgia? Pois é, a gente vai conhecer vários, tem um monte de novidade bacana. E quem eu recebo, fazia tempo que ele não vinha no Você Bonita, o cirurgião plástico e coordenador do 15º Simpósio Internacional de Cirurgia Plástica, Dr. Evaldo Bolívar. Seja bem-vindo. Como vai, doutor? Tudo bem? Prazer recebê-lo. Muito obrigado. Nossa, olha, eu acho que tem mais de um ano que você não vem aqui no programa, não é verdade? Realmente. Que bom que você está aqui, seja bem-vindo. Prazer sempre poder conversar. Fico feliz de ver uma pessoa que não precisa de plástico. Ah, muito obrigada. Nem tanto, doutor, tive bebê, não é tão simples assim. E você sabe que não tem muito tempo, a gente estava conversando sobre isso aqui no programa e alguns outros cirurgiões comentaram que eu gosto sempre de perguntar qual é a cirurgia plástica mais procurada. E de fato ainda é a lipoaspiração, né? A lipoaspiração. Está ganhando da prótese de seio, de mama. Ganha da prótese de mama. Mas eu acho que o importante que a gente tem que pensar, que você estava falando, é que está tendo assim muita derivação da cirurgia plástica feita por não plásticos. Sim, verdade. Então existe uma coisa que chama-se, a gente pode fazer negócio com tudo, menos com a nossa saúde. Sem dúvida. A gente só tem uma. Sem dúvida. Não é isso? Então eu acho que tem que procurar quem sabe, quem faz, e se não gostar desse, procura outro, até encontrar um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que seja de confiança. Isso agora que você citou é interessante. Quando a gente fala membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, como o paciente sabe que ele está encontrando um médico membro da Sociedade Brasileira? É só ligar, tem um site. Pega o Google na hora, o doutor Google. Ele coloca lá no busca e consegue ver se o médico faz parte da Sociedade Brasileira. Então, gente, isso é importantíssimo. Segurança número 1. Que esse médico faça parte. Sabe por quê? Porque para ser cirurgião plástico, você tem que ter no mínimo 3 anos de cirurgia geral e depois você faz 3 anos de cirurgia plástica. E hoje, por acaso, está sendo o dia que eles estão fazendo exames para médicos cirurgiões plásticos que fizeram 3 anos, está sendo aqui no Maxud. Olha que interessante. Então tem que fazer, a prova escrita é hoje e a oral amanhã. Você pode estudar 6 anos depois de formado e não passar na prova hoje. Entendi. Então isso é feito também pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Para aqueles que já são membros, mas que para ver se continuam aí aptos e dedicados. Tem o título de especialista. Olha, que interessante, bacana saber disso, porque olha, a gente vê tanta coisa, né, doutor? Tantas cirurgias realizadas em casas, em clínicas, e a gente sabe que não pode, né? Segurança número 2, tem que ser em hospital, certo? Claro. E tem uma coisa assim que é muito importante, cada vez que você vai vivendo, e eu já vivi vários anos e tal nisso, você vai vendo que tem que tomar muito cuidado com pequenos detalhes. Por exemplo, uma pessoa que é fumante. E aí? Por exemplo, hoje já tem isso aqui. O que é isso? Vamos conhecer. Isso é um monoxímetro. Monoxímetro. Se você fuma, vamos ver se você está bem. Aí você manda ele soprar aqui, o bafômetro dele. Na mesma hora, o monoxímetro dá o nível de gás carbônico que ele tem no pulmão. Você está brincando. Então, você sabe muito bem que não pode ser operado, porque ele avisa. Olha. Então, o paciente vai no seu consultório e, você é fumante. Aliás, ontem, por acaso, tive uma fumante. E eu falei assim, bom, como ela ainda não está preparada para nada e tal, vai fazer outro exame. Depois eu falei, você tem que fazer isso. Doutor, eu já fiz isso. Já? Com quem? Com o meu pneumologista. E aí? Deu que eu sou assim. Então, minha filha, não pode fazer. Não pode fazer. Mas aí, no caso, uma pessoa que fuma, né, que enfim, fuma todos os dias, não vamos colocar aqui quantos cigarros a pessoa fuma por dia, mas que fume todos os dias. Se ela for passar por uma cirurgia plástica, por exemplo, uma lipoaspiração, ela tem que ficar um período sem fumar. Tem. Quanto tempo? Qualquer cirurgia plástica. Qualquer cirurgia plástica. Sendo que se você for fazer uma plástica de rosto, por exemplo, você pode estar muito bem, tudo maravilha, e quando você fuma, você tem uma necrose, porque a microcirculação, ela é danificada pelo fumo. Entendi. Então você pode fazer uma plástica de barriga e perder a metade da barriga.
Por ser fumante. Por ser fumante. Então é aquela história, você vai contar para o seu médico que você ficou alguns dias sem fumar, aí tem só isso. que ele vai comprovar. Isso, então, exatamente. O paciente pode mentir. Pode mentir. Bom, pode mesmo, pode mesmo. Então por isso que a gente tem esse aparelho. Por... Deixa eu mostrar bem pertinho aqui, ó, vamos mostrar. Olha que interessante, gente. Então não tem mais como enganar o seu médico. E que bom que o seu médico tem já esse aparelho, porque isso pode salvar a sua vida. Claro. Não é verdade? Claro. Se a pessoa então tiver com um nível muito alto, não, de jeito não nenhum. pode passar pela cirurgia. Você não pode colocar lucro, você tem que colocar a possibilidade de trazer um benefício para o paciente. Sem dúvida, muito legal. Então, aqui, ó, mais um item de segurança que já existe e que a gente está conhecendo aqui no programa. E esse aqui, doutor, esse o que é uma coisa isso? incrível também, porque chama-se BIS. Tá. Isso aí é um monitor cerebral que você põe na testa e dá lá no monitor o nível do seu sono. Nossa. Então, você não toma uma gota a mais de anestésico, certo. É uma coisa tão incrível, porque varia de pessoa para pessoa. Então, você não toma uma gota a mais de anestésico se você faz a monitorização cerebral. Então, através desse monitor, você consegue observar se o nível de anestesia está ok. Está ok. Mas isso só para uma cirurgia que tem uma anestesia geral ou para qualquer anestesia? Não, é para anestesia? anestesia geral. Para anestesia geral. Para a pessoa que dormiu. Olha que interessante. E aí fica então aqui na cabeça do paciente durante toda a cirurgia. Toda a cirurgia. E você simplesmente fica sabendo, não, acaba a cirurgia, 4, 5 minutos está acordada, porque você vem seguindo, acordando a pessoa devagarzinho enquanto está terminando. Para que ela também não fique aí com esse efeito na anestesia muito tempo depois da cirurgia ter acabado. Olha, gente, que fantástico isso é maravilhoso. Graças a Deus. É algo que hoje os cirurgiões já têm acesso, os hospitais, como é que funciona isso? Os hospitais têm acesso, se o cirurgião quiser, ele tem acesso, mas geralmente é o serviço de anestesia que tem acesso e é um monitor, porque isso é esterilizado. Tá. Ele tem que ser usado só na hora da cirurgia. Entendi. Acabou, joga fora. Joga fora. Então é o anestesista que tem que entrega para o cirurgião, o cirurgião que vai colocar ali, porque a não ser que o anestesista coloque luva, essas coisas, ele coloca também. Para que não tenha nenhum tipo de contaminação. E, além disso, interessantíssimo, né? Você ter noção aí da quantidade do efeito de anestésico. Você não imagina? Eu imagino, que fantástico. É uma coisa incrível. Você simplesmente faz a cirurgia ali dentro e sabe direitinho como é que está, entendeu? Uma coisa incrível. Olha só, gente, olha que é interessante, uma faixa que já tem aí essa possibilidade de passar essas informações. Outro item de segurança também que você acabou de citar. O anestesista. É muito importante que esse médico tenha aí uma equipe, né, que o siga, que esteja aí o tempo todo, enfim, concentrada. O anestesista é fundamental. Eu acho que o anestesista, assim, nesses anos todos, eu acho que o anestesista é importantíssimo. E é importante também que ele conheça como funciona o cirurgião, porque é uma integração, mas o importante, a maior importância é ele não sair da sala de cirurgia. É isso que eu ia dizer, ele tem que ficar lá o tempo inteiro. Não fazer assim, eu estou dando uma anestesia nessa sala, então eu fiz uma peridural, mas ali eu vou fazer geral, então eu vou de uma para outra. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele tem que estar o tempo inteiro durante a cirurgia. Com o cirurgião e com o paciente. O paciente é dele ali. Qualquer mudança de coisa, ele tem que avisar o cirurgião. Perfeito. Está batendo demais, está batendo de menos e tal. Quer dizer, ele avisa o cirurgião. E, doutor, é importante, já que a gente está falando do anestesista, estar o tempo inteiro na cirurgia, porque podem acontecer algumas intercorrências. Claro. E eu já ouvi casos, o anestesista salva a vida mesmo. Se ele estiver ali presente, ele consegue, enfim, converter a situação e salvar a vida. O cirurgião está fixado naquela coisa que é a cirurgia, que é muito, sabe? Você não imagina que todo dia você joga seu nome. Você pode ter 50 anos de formado, pode ter 30 mil cirurgias feitas, mas você joga naquele dia o seu nome naquela cirurgia. Sem dúvida. Então você está fixado naquilo, você não está fixado no geral. E o anestesista está fixado no geral, porque ele tem
tem monitor cardíaco, tem monitor de oxigênio no sangue, tem agora esse novo monitor do nível de anestesia. Então, ele tem vários monitores que tomam conta. E são esses monitores que vão... Que avisam. Avisam e ajudam a cuidar do trabalho do anestesista. Que, como eu falei para vocês, não dá para trazer tudo aqui, claro, de jeito mas dá nenhum. para a gente citar todos esses itens para que vocês conheçam. O que mudou, doutor, que você pode explicar para a gente, no momento da cirurgia mesmo, os equipamentos usados aí numa lipoaspiração, por exemplo? Não, mudou o seguinte, a primeira cânula que você está vendo aí... Essa? Que era usado quando começou a lipoaspiração. Mentira! Você tá brincando? Não, gente, eu preciso mostrar ela isso. É do tipo, olha, você vê que ela parece uma cureta. Pesadíssima! Era essa que era usada no começo da lipoaspiração. Só. Agora você vê, põe ela do lado dessa outra. Nossa, gente, essa tem 12 milímetros, essa tem 4 milímetros. Impressionante. Agora usa aquela lá. Agora a gente usa qual? Essa aqui? Essa que está na tua mão. Olha a diferença, gente, das cânulas. O que era usado, então, no início, né, quando começou a fazer a lipoaspiração. E agora essa daqui, que é bem mais fina e bem mais leve. Bem mais leve. Né? Interessantíssimo a gente conhecer isso. Agora, não só para facilitar esse momento, mas o que você pode explicar em termos de segurança dessas cânulas? Não, eu acho o seguinte, que em primeiro lugar... tem que ter uma esterilização incrível. Tá, esterilização é o primeiro ponto. Eu acho que é o primeiro ponto. Tá. Quer dizer, porque uma cânula, você faz várias cirurgias, né? Então, ela tem que ter um tratamento dentro da sala de esterilização também mais especializado para fazer uma limpeza interna. Certo. Para depois esterilizar. E quem faz essa limpeza nas cânulas? Tem uma equipe no hospital para isso? Exatamente. Tem que ser um esterilizador especializado, que tem até vibração de ultrassom para tirar os resíduos. Olha que interessante. Pô, tá aí uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, né? Quem esteriliza todos esses aparelhos? Então não é o médico, é uma equipe especializada no hospital. Nossa, mas olha, se você soubesse a importância, eu acho que ali está uma coisa mais importante do hospital. É o responsável pela esterilização. Para não correr o risco de infecções, né? Então, gente, isso é importantíssimo também, esse momento da esterilização que o doutor acabou de explicar. Importante que quando você vai operar num hospital, você tem que levar os aparelhos, as cânulas, tudo, um dia antes para o hospital, porque eles vão esterilizar, porque eles não acreditam na sua esterilização, que eles estão com toda a razão, eles têm que acreditar na esterilização dele. Não sabia disso, então um dia antes esses aparelhos já vão para lá. Todos os aparelhos que você vai fazer, tudo que você vai usar dentro do paciente e tal, você vai levar, porque eles vão esterilizar lá. Olha, que legal, gente. Então, isso também é uma responsabilidade do hospital e do médico, que tem esse compromisso de levar. Não, simplesmente ele não pode operar se não for esterilizado lá no hospital, que eles confiam na esterilização deles, com toda a razão. Muito legal. Agora, e essas outras cânulas aqui que são meio molinhas? Isso aí é uma cânula que teve uma época em que estava dando problema, então são cânulas descartáveis. E a outra, ela também é uma cânula que serve para enxerto de gordura. Quer dizer, porque ela é chatinha na ponta. Deixa eu mostrar para você. Aqui, qualquer uma dessas, né? Tá, então elas são cânulas descartáveis. Ela é chatinha, é descartável. Ela é chatinha, é de silicone. Ela é chatinha na ponta. Quando você vai fazer enxerto de gordura, você entra com ela assim. E quando você vai injetar a gordura, você vira assim e ela vai injetar a mesma quantidade dos dois lados. Ah, que interessante. Entendeu? E para remover a gordura também, para tirar? Ela menos, essa daqui é mais para injeção de gordura. Essa é para, então, por exemplo, no bumbum, quem quer colocar mais bumbum, essas coisas? Essas coisas assim. Que interessante. É interessante também o seguinte, que trabalhando-se com esses enxertos, e isso vai ser discutido no simpósio, vários tipos de enxertos de gordura. Sendo que agora nós apresentamos a gordura transformada em célula-tronco. Foi um trabalho feito na Universidade Paulista. Eu forneci a gordura que foi tirada com ultrassom. E eles provaram, na Faculdade Paulista,
com a equipe especializada em célula-tronco, que essa gordura, quando ela é implodida, a célula de gordura, ela transforma 3 vezes mais em célula-tronco do que a gordura comum. Gente, é uma coisa incrível. Que interessante. E aí você pode guardar essa gordura para ser utilizada em algum momento? Não. É melhor, né? Você na hora você faz isso, porque você já vem com a gordura implodida. Tá. Você está usando um aparelho que do ultrassom que implode a gordura e você nessa hora você lava e tal e você injeta ali na hora. Olha que interessante. E pode ajudar também muita gente quando a gente está falando disso naquelas cirurgias reparadoras também. Claro, né? mas é isso. De muitas mulheres que têm que reconstruir a mama. Você não imagina, menina, o que você está falando é uma coisa incrível, porque cirurgia plástica não é uma coisa só de beleza. Não, é uma coisa reparadora. Sem dúvida, né? Para as mulheres que precisaram. Agora, por exemplo, teve uma menina de 8 anos que apareceu com uma queimadura, assim, uma coisa, um queloide brutal, assim, uma coisa assim terrível. Uma menina... tão pequena. Uma gracinha, queimou com óleo. Ai, que perigo, hein, gente? Que perigo. O perigo é a cozinha. O perigo da nossa casa está na cozinha. É verdade. E essa menina, então, foi feito um tratamento sem enxerto, porque o enxerto poderia também ter queloide em volta e tudo e tal. Então, sabe, você tem que ter muito cuidado com tudo que você faz. E pode devolver qualidade de vida para muita gente, né? Nossa Senhora, e você, quando você põe na mesa uma paciente, você põe ou a sua filha, ou a sua neta, sem dúvida, ou a sua mulher. É verdade. Tá nisso que você tem que pensar, né? Como um médico avalia os exames de um paciente para dizer se ele está apto para fazer uma cirurgia plástica? Eu estava mostrando que no simpósio vai ter isso. Vai ter isso? Vai ter isso, Tá, deixa eu mostrar aqui. É aqui? É essa aqui. Olha, gente, que importante um médico saber avaliar os exames clínicos de um paciente, né? Aqui, ó, é uma das programações do simpósio. Qualquer dúvida que tenha, você encaminha. Porque você tem que pensar o seguinte, você não pode saber tudo. Houve uma mudança nos exames, você encaminha ou para um cardiologista, ou para um pneumologista, para um especialista que vai permitir aquilo que você falou aí. Quando está indicado, quando não está indicado, quem não pode fazer é quem não pode fazer uma cirurgia de vesícula, quem não pode fazer, quer dizer, tem que estar preparado para fazer. Por exemplo, o exame de sangue tem que estar ok, não pode ter anemia. Nossa, você faz exame. Hoje em dia a gente faz exame até para saber se a pessoa está grávida. Sem dúvida, né? Para ter certeza. Tudo. O HIV, tudo. Quer dizer, tem que passar por um check-up. E se tem problema de como é que dizer? De coração? De coração, não. Você pede todos os exames e pede também esses de hepatite C e tudo tal, porque durante a cirurgia o cirurgião pode se cortar e pode se contaminar também. Entendi. Olha que interessante, é verdade. Então você tem que ver. A gente não para pensar nesses detalhes, né? Então, por isso que fazer com qualquer pessoa, uma coisa que também se ouve dizer aí, anestesia local, vamos fazer com anestesia local que não tem perigo. Olha, minha filha, você pega um comprimido de melhoral e divide em 12 partes. Uma daquelas partes é perto de 35 miligramas. Tá. Se você tiver mais de 35 miligramas por quilo de peso, você tem 12 horas para entrar em convulsão. Olha só. Entendeu? Então não pode. Não, a anestesia local também tem que ser dosada. Você tem que ver a área. Você tem que ver o peso, não pode fazer as coisas. Por exemplo, uma lipoaspiração, então, na região abdominal, um pouco nas costas, que é o que as pessoas procuram muito, né? Nos flanquinhos. Hoje você pode fazer, 5% da área corporal quando você não usa infiltração. E 7% quando você usa infiltração. Então, isso o médico também tem que calcular antes da cirurgia para que o paciente já saiba o que vai ser aspirado ali. Tudo. Sem contar que, além desses exames que a gente está falando que são importantíssimos, o paciente também tem que seguir, como você explicou. Quem fuma tem que ficar um período sem fumar. E quem toma, por exemplo, remédio para controlar a pressão, esse tipo de coisa, como é que faz? A pressão, aí ele tem que, o clínico dele tem que estar em contato com o cirurgião. Ele vai ter que tomar remédio para pressão até no dia da pressão, até no dia da cirurgia. Da cirurgia, porque ele vive com aquilo. Agora, o que acontece é o seguinte, é que
você não pode, de maneira nenhuma, mentir para o seu médico, porque tem, sabe, eles sabem de coisas que não é. E tem uma outra coisa também que nós temos que ter um cuidado, que isso é um perigo, com o tal de dengue. Que às vezes você está com dengue... E ainda não apareceu. Não apareceu. Está incubado, né? Está incubado. Olha, gente, que importante já também. Já teve um caso. E vocês conseguem diagnosticar antes de aparecer, através dos exames? Não, aconteceu comigo um caso assim. Eu ia começar a operar uma mama e quando eu comecei, eu vi que sangrou diferente. Você trabalha nisso todo dia, você sabe como é que sangra. Né? Eu vi que sangrou líquido e eu parei, fechei, e fui falar com a senhora, todos os exames estavam normais. Inclusive, estava normal tudo, não tinha de dengue. Aí eu falei com ela, ela falou, não tem que fazer mais, vou processar o senhor por não ter feito a cirurgia. Ah, meu Deus. E eu tinha tirado o sangue dela, de noite chegou o resultado, ela estava com dengue. Ela estava com dengue. Olha, você salvou a vida dela. Se eu tivesse operado, tinha matado. Ela poderia ter uma hemorragia. Hemorragia, morre. Olha, gente do céu, olha quantos são os itens de segurança. E tem mais um que está aqui que a gente não pode deixar de falar. Depois de uma lipoaspiração, principalmente, né, homens também precisam usar, porque os homens fazem lipo, né? Mas aqui a gente tem os exemplos femininos, que precisa ser usado aí a cinta compressiva. Quem não usa a cinta, antigamente era interessante, entendeu? Ela era compridinha, né? Não. Hoje em dia você tem vários, mas antigamente não é questão das cores, não. Antigamente era interessante. Você colocava uma cinta não esterilizada. Tem Hoje isso em também. dia a cinta tem que estar esterilizada para você colocar na cirurgia, pós-cirúrgica. E ela tem que vir esterilizada desse lugar especializado que vai vender a cinta. E gente, pode vir, mas se você tiver dúvida, você esteriliza lá também. Também. Quem não usa a cinta, o que pode acontecer para um paciente que não usa a cinta? Aí tem edema, a cicatrização não se faz igual, porque você soltou tudo por baixo, aquele negócio, tem que fazer a compressão. Entendi. Você imagina, existe uma coisa chamada espaço. Você tira o espaço de dentro. Se você tem que fechar o espaço por fora. Entendi. Então, é necessário, tem que usar a cinta. Claro. Então, gente, nada de fazer cirurgia. E na mama, como que faz para... Tem que ficar enfaixado um período, né? Não, a mama fica com um sutiã especializado. Também especializado. Até diferente, é engraçado, não tem ferrinho nem nada disso. Mas como as mulheres têm o prolongamento axilar da mama, os sutiãs têm também já um prolongamento axilar para segurar aquilo. Olha que legal. E por quanto tempo, mais ou menos, uma paciente tem que usar o sutiã? É uma outra coisa interessante também. O paciente tem que usar, é você que tem que tomar conta. Entendeu? É o seu nenenzinho. Você vai vendo, tá voltando bem, tá fazendo bem. Então, mais ou menos um mês ela tá usando aquilo, entendeu? Agora, depois ela vai começando, mas tem que ser devagar, saindo, usando uma coisa mais leve. As horas. Uma coisa, entendeu? Entendi. E o sutiã com ferrinho é o último que faz. Só depois de algum tempo que a mulher pode voltar a usar. Mas aí não vai nem precisar, né, doutor? Porque daí já vai estar com a prótese já segura. Não, e às vezes não é prótese, às vezes é para redução. Às vezes é para redução, é verdade. Redução, mas hoje em dia a redução, você faz retalho para manter ela lá em cima. Entendi. E ela cicatriza com formato. Olha que interessante, fantástico. Só posso te agradecer mais uma vez. Queria que você, então, convidasse todo mundo e contasse como vai ser esse 15º simpósio, quando vai acontecer. Esse 15º simpósio vai acontecer a semana que vem, no dia 14, 15 e 16, no World Trade Center aqui em São Paulo. É a 15ª vez. Vai ter uma coisa muito interessante, porque vai ter a Denise Stein, que faz dermatologia. Legal. Nós vamos discutir o problema da celulite. Tanto na celulite primária, com a dermatologista e com um cirurgião que fazia há 20 ou 30 anos que ele faz alimentação proteica para isso também. Olha proteína. Que interessante. É assunto do Você Bonita. Convido a voltar para me falar sobre isso depois, com os resultados aí, né? Depois do simpósio. Não, e Você Bonita é interessante porque celulite é uma coisa que só mulher sabe que ela tem. Com certeza. Que homem não vê. E que, como diz o Rony, sempre quando a gente fala de celulite, eu lembro do Rony, aliás, um beijo pro Rony. Ele sempre diz, mulher que não tem celulite é traveco. Então, ó, gente, sem essa, entendeu? Toda mulher tem celulite, bom, não tem jeito.
Quero te agradecer, doutor. Muito obrigada. Volte, então, com as novidades do simpósio, com o que foi discutido, para que a gente possa passar para o público. Tão importante as pessoas saberem. Quanto mais você... Aqui tem médico da Europa que vai falar, e tudo da América e tudo. O quanto mais você troca ideia, e quanto mais você aprende, você vai aplicar isso melhor no paciente. E as pessoas em casa podem ter toda essa orientação, que às vezes não tem uma orientação tão completa no consultório, mas com o nosso programa, com certeza, terão todas. Quero te agradecer. Eu vou deixar um site. Obrigada, doutor. Obrigado. Até a próxima. O site www.simposiointernacional.com.br www.simposiointernacional.com.br. Obrigada, doutor. Até a próxima. Viu? Tudo de bom. Bacana, né? Tá vendo como a gente deve aprender sempre?